Fala galerinha, tudo bem com vocês? Gente, vocês sabiam que a superfície do nosso planeta ela é recoberta na sua maior parte por água? Você sabia também que a vida ela começou na água e que o nosso corpo, na sua constituição, a maior parte dele é composto por água? Com essas informações, vocês já podem ter uma ideia da importância da água para a nossa vida e de todos os seres vivos. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar bastante sobre água, suas propriedades, sua distribuição e características do seu consumo. Se liga nessa aula que está começando agora. Bora lá! Bom, vamos lá, gente. Vamos começar a nossa aula de hoje falando então sobre água, a hidrosfera e as propriedades então da água. Tem muito assunto para falar sobre isso, hein? Vamos lá então. Vamos começar a definir o que seria a hidrosfera. Tá? Hidrosfera que vem da palavra então, né, do grego hidro e esfera. Juntando essas duas coisas seria então, né, a esfera da água. O que seria isso? É o conjunto, então, de toda a água disponível no planeta, seja ela qualquer tipo de água, se for uma água salgada, água doce, água em estado sólido, em líquido e gasoso. Juntando todo esse conceito, então, de água, nós temos a hidrosfera, tá bom? Bom, vamos lá, então. Vamos começar a falar, então, sobre a distribuição da água no nosso planeta. Como que essa água ela está distribuída? Para começo de conversa, essa água ela não está distribuída de uma maneira uniforme, tá? O que é isso então? Ela está distribuída de uma maneira bem irregular. Como que essa água está disponível então no nosso planeta? Ela está disponível 97,5% dessa água, ela está disponível então na forma de mares e oceanos, ou seja, água salgada, que não seria então própria para o nosso consumo. 2,5%, que é o que sobra, né, para dar esse 100%, seria então equivalente à água doce. Só que dessa água doce disponível, a maior parte dela ela está disponível na forma de geleiras, né? Mais de 70% aí dessa água ela está congelada, está na forma sólida, né? Disponível então nas geleiras. E a outra parte dela, né, que também representa uma porção grande, cerca de 22% ali, ela está disponível no subsolo, tá? Então ela não está livremente aqui para a gente, né? Nós temos que perfurar o solo para ter acesso a essa água. E somente 0,3%, olha só como é pouco, né? 0,3% ela está disponível para a gente na forma de rios, né? Rios, lagos, lagoas, que aí a gente consegue então captar essa água para poder fazer o consumo urbano dela, tá bom? Bom, sinal que tem muito pouca água disponível, né? A gente sempre fala assim, nossa, né, o nosso planeta, né, devia chamar planeta água, porque né, 70% da superfície é coberta por água, e toda aquela conversa que você já sabe, tá? Fala, se tem tanta água, né, por que a gente fica falando, né, que tem que conservar, senão vai acabar desse jeito? Gente, porque a maior parte dessa água não é a água que a gente consome. Nós estamos consumindo praticamente esse 0,3% de água de rios, né, em rios e lagos e lagoas, tudo bem? E uma pequena porcentagemzinha, ó, 0,04%, é a água, né, na atmosfera, em forma de vapor de água, tá bom? Continuando então. Galerinha, o que é importante a gente salientar para vocês é o ciclo da água. Esse ciclo da água que vocês estudam ele desde a época do fundamental com a tia Rose, né? Que vocês estão lá, né, estudando como que essa água ela se renova através do ciclo da água. Bom, como que é isso então? Também é conhecido como ciclo hidrológico, tá? O que seria esse ciclo da água? É o movimento em que a água faz pelo meio ambiente, né? Pelo meio físico, que ele passa então pelos seres vivos, vai para a atmosfera e depois ela precipita na forma de chuva, tá? E eu falo que é por meio desse ciclo que ocorre a renovação da água do nosso planeta, né? Que a água ela se purifica. Então, a água que ela está no rio, no lago, não sei o que, ela pode ter até poluentes ali. Mas quando ela evapora e ela cai na forma de chuva, ela cai uma água limpa. Então acontece um processo de purificação, né? Aí muita gente fala, professor, mas se a chuva ela recicla essa água, né? Ela renova essa água,
Por que que vai faltar? A gente fala então que a água vai acabar porque a gente está poluindo os rios. Porque a quantidade de água gerada pelo ciclo da água, pelas chuvas, é insuficiente, visto que a demanda de água pela população é muito maior que a quantidade de água de chuva, tá? Então a gente consome muito mais água do que simplesmente a água que cai de chuvas. E se a gente levar em consideração, a maior parte da água da chuva, ela não é aproveitada por nós seres humanos, né? Ela acaba se infiltrando, escorrendo por rios, mares, oceanos, tá bom? Bom, então vamos dar uma olhadinha nesse ciclo da água então, tá? Nós temos aqui, ó, começa como? Começa com o Sol, tá? Aqui, ó, região do Sol. Ele faz o quê? Ele fornece o calor necessário para fazer a evaporação da água. A evaporação da água, que ela pode ser de duas formas, tá? Ela pode ser uma evaporação, tá? Diretamente aqui, ó, de rios, mares e oceanos, tá? Ou ela pode ser uma evaporação pela transpiração dos seres vivos, tá? Essa transpiração dos seres vivos é comum vocês encontrarem por aí com o termo evapotranspiração, tá? E não simplesmente transpiração. Tudo bem? Bom, depois que essa água ela é evaporada, ela vai se condensar e voltar para o estado líquido aqui nas nuvens. Então acontece a condensação, tá? Desse vapor de água. Aí ela volta para o estado líquido. Nesse processo de condensação, nem sempre, né, a água que evapora aqui desses rios, eles permanecem nessa mesma região para chover. Elas podem ser o quê? Transportadas para um outro local, tá? Quando elas são transportadas, ocorre então o processo de transporte. Quando essas nuvens elas ficam carregadas, tá? Ou então uma nuvem aqui, ó, se choca com ou se colide, né, com outra nuvem aqui, acontece o processo de precipitação, que nada mais é do que a chuva, tá? Essa chuva ela pode cair na região continental, tá? Ou em áreas oceânicas. Caindo nas áreas oceânicas, ela só simplesmente caminha para cá para misturar com essa água já existente. Quando ela cai em porções continentais, pode ocorrer, né, duas coisas diferentes. Primeiro, essa água ela pode escorrer, né, para rios, e esses rios vão caminhar então para desaguar nos oceanos, tá? Então acontece essa fase de escoamento da água. Ou então essa água, né, ela pode cair aqui no solo e ela vai fazer o quê? Ela vai se infiltrar, perdão, ela vai se infiltrar aqui, ó, no solo, tá? Infiltrando no solo, o que acontece? Ela vai compor o lençol freático, tá? Aquela água subterrânea, então. Então, galerinha, esse seria o nosso ciclo da água. Ela começa pela fase de evaporação, então o calor evapora a água, né, dos mares, rios e oceanos, ou então dos seres vivos por evapotranspiração. Essa água ela sobe em forma de vapor de água, resfria, se condensa. Se condensando, ela vai ficar mais pesada, né? Ela está em estado líquido, ela fica mais pesada, colide com uma outra nuvem, acontece a precipitação. Essa precipitação ela pode fazer o escoamento para os rios, né? Ou então pode se infiltrar para o lençol freático. Essa infiltração comumente é encontrada também com o nome de percola, tá? Percola. Tá bom, minha gente? Continuando. Galerinha, agora nós temos que diferenciar alguns eventos climáticos. O que seriam esses eventos climáticos? Aqui eu coloquei 6 eventos climáticos que nós temos que saber a diferença entre elas, tá? Bom, o primeiro desses eventos climáticos é a chuva. Chuva, então, que eu acabei de explicar para vocês como que ocorre, né? Ela é no estado líquido, então ela cai líquida, né? A água em estado líquido. E ela foi formada a partir da condensação do vapor de água. Então aqui, ó, a mudança de estado físico que ela sofreu foi a condensação. Por quê? Porque ela era vapor de água e em grandes altitudes ela se condensou, virando líquida para cair na forma de chuva. Tá bom?
O granizo. O granizo, vocês conhecem aí como chuva de pedra de gelo, tá? Quando começa a cair aquelas pedras de gelo. Ela está, então, no estado sólido, né? É a água em estado sólido. Ela foi formada, então, a partir da solidificação, né, da água. Qual água? A água da chuva. Então, é quando o frio, né, ela está em grandes altitudes e ela congela a água das nuvens. Vocês podem perceber que às vezes aqui no Brasil acontece de ocorrer a chuva de granizo, então pedras de gelo estão caindo, e aqui pra gente não necessariamente está frio. Você pode estar num dia ameno, né, com temperaturas aí até agradáveis, que você fica aí de bermuda, camiseta, chinelão, né? E começa a cair chuva de pedra de gelo. Você fala assim, nossa, tá chovendo gelo e nem tá tão frio desse jeito. Por quê? Porque o frio ele não está na camada de baixo onde nós estamos. O frio está onde? Em grandes altitudes, para congelar as nuvens, tá? Bom, seguindo, nós temos o orvalho. O que seria o orvalho? O orvalho ele representa bem aquelas gotinhas de água que você encontra nas folhas das árvores, nos carros, né, na janela das casas, logo de manhãzinha quando você acorda e sai de casa. Aí você fala para quem estiver na sua casa, fala, nossa, choveu. Só que você olha no chão e não está molhado, não teve chuva realmente. E o que? Essas gotinhas de água, então, é o orvalho. O orvalho ele foi formado a partir da condensação da umidade do ar, quando essa umidade do ar atingiu a superfície gelada, né? Então ela atingiu a superfície fria de folhas das árvores, da janela das casas, do metal do carro, tá? E aí quando ela entrou em contato, né, essa umidade entrou em contato, ela se condensou, tá? E aí formou aquelas gotinhas de água sobre esses locais frios. Então ela veio da condensação da umidade do ar na superfície fria, tá bom? Agora imaginem que nessa noite, então, teve a formação de orvalho, tá? A umidade do ar estava tão grande que em contato com contato com a superfície fria, foi formando, né, as gotinhas de água ali, né, do orvalho. Só que a noite, a madrugada, ela foi muito fria, tá? Então a temperatura caiu muito ao ponto de fazer o quê? Ao ponto de congelar o orvalho. Quando esse orvalho ele se congela, forma então a geada. Portanto, a geada é a água em estado sólido. Ela veio da solidificação de quem? Do orvalho na superfície fria. Então, quando o orvalho congelou, virou geada, tá? Essa geada na cidade, ela quase não traz prejuízo. A geada, o problema dela é quando ela se dá em áreas rurais. Por quê? Porque ela, quando ela congela essas águas, né, essas gotinhas de água do orvalho na superfície de plantas, aí logo que ela descongela, né, esse orvalho, quando começa os raios solares começam a incidir, o dia vai esquentando, ela descongela tudo isso e ela acaba por matar o vegetal. Então, há perdas gigantes, né, de produção agrícola decorrente de geadas. E essas geadas elas são bastante comuns na região sul do Brasil. Tá? O que seria a neblina? Neblina, acho que todo mundo já passou por uma situação de neblina, quando fica tudo aquele embaçado, você não consegue enxergar o que está do outro lado da rua, né? Você está numa estrada, você fica tudo perdido, não consegue enxergar direito os automóveis que estão à sua frente, né? A neblina, ela seria então a água no estado líquido, tá? Quando ocorre a condensação da onde? Da umidade do ar em baixas altitudes. Então, um ar muito úmido, tá? E começa a baixar essa temperatura, tá? Então ela começa a se condensar. Ela começa a formar pequenas gotículas de ar, né, na superfície mais baixa aqui pra gente. E ela vai formando então, né, esse ambiente parecendo uma fumaça, se assemelhando a uma fumaça muito intensa, mas na verdade ela é vapor de água se condensando, tá? Na região mais baixa. E quando o frio nessa camada mais baixa é tão intenso, ele começa a fazer o quê? Ele começa a congelar
essas pequenas gotículas de ar que estão suspensas no ar, tá? Então essa neblina, quando ela começa a se congelar, ela fica no estado sólido e começa a gerar os flocos de gelo, virando então a nossa neve. Nossa não, porque aqui no Brasil raramente a gente tem neve, né? Mas em outros locais aí do mundo, em regiões mais frias, é super comum encontrar neve. Tá bom, minha gente? Então, só para resumir esse processo, ó, chuva, quando ela se congela, vira granizo. Orvalho, quando congela, vira geada. Neblina, quando congela, vira neve. Tá bom? No próximo slide, coloquei só algumas figuras aqui para mostrar para vocês o que seria cada uma delas. Chuva, todo mundo sabe, está cansado de saber de ver o que é, né? Quando ela se congela em frio, em altas altitudes, viram as pedras de gelo, chamado de granizo, tá? Não é granito. No dia que chover granito, sai de baixo, né? Porque vai chover pedra para todo lado. Nós temos aqui, ó, o orvalho, que são as gotinhas de água que são acumuladas nas superfícies frias. Quando esse orvalho se congela, acaba virando as geadas, tá? A neblina e o congelamento da neblina, resultando em neve. Tudo bem? Continuando que temos muita coisa nessa aula aqui. Galerinha, em relação ao consumo de água, tá? Consumo de água, sempre quando eu falo assim, quantos litros de água você acha que consome por dia? Aí a pessoa me fala, eu devo beber no máximo 2 litros de água por dia. Galerinha, o consumo de água não está somente na água que você bebe em forma de água, tá? Ela está em todos os processos que levam ao desenvolvimento de produtos, a também o seu banho, a fazer a sua comida, tá? Escovar os dentes, enfim. Tudo na nossa rotina acaba levando a um consumo de água. Sendo que, né, o ideal, né, seria, pela ONU, seria que nós consumíssemos por volta de 110 litros de água por dia, tá? Isso já considerando banhos, considerando, né, tudo que a gente faz, desenvolve no dia aí, o máximo que a gente teria que gastar seria em torno de 110. Fala, eu não gasto tudo isso. Gasta sim, minha gente, é que a gente não percebe. Tanto é que o Brasil, segundo, né, o Instituto Trata Brasil, nós estamos com um consumo aproximado de 166 litros de água por dia por habitante, tá? Então, nós brasileiros, na média, nós consumimos muito mais do que a ONU indica, tá? Aproximadamente 51% acima do recomendado nós estamos. E aqui eu pus também para vocês alguns dados, tá? Então, assim, ó, a cada 100 litros de água tratada no Brasil, tá? Nós usamos aproximadamente 63 litros que são utilizados, tá? A cada 100 litros gerados, 63 são utilizados. Ué, e os outros 37? Os outros 37, eles são desperdiçados. Como assim desperdiçados, né? Vai saindo, vai jogando fora? É mais ou menos isso. São com as perdas geralmente devido a vazamentos, tá? A ligações irregulares, a falta de medição e até mesmo, né, a medição incorreta ou algumas fraudes aí, né, para desvio de água. Então, dos 100 litros gerados, 63 são contabilizados, 37 são desperdiçados, furtados, etc. Tá bom? E aqui eu pus alguns dados de indicadores da água pelo mundo, tá? Então, 844 milhões de pessoas não têm acesso à água, tá? Bastante gente, 844 milhões, tá? 40% da população mundial, tá, estarão vivendo em áreas com pouco acesso à água até 2050, tá? Então, considerando áreas em processo de desertificação, em rios que estão, né, cada vez mais se extinguindo, tá? Então, até lá, 40% da população, até 2050. 263 milhões de pessoas no mundo gastam mais de 30 minutos para buscar águas em rios ou lagos. Olha só quanta gente, 263 milhões de pessoas tem que caminhar mais de 30 minutos para achar água em algum lugar para buscar, para levar para sua casa, tá? Para fazer comida, para tomar banho, para fazer sabe-se lá o que, né? Para tudo. Precisam caminhar. 159 milhões de pessoas no mundo gastam mais de 30 minutos para buscar águas em lagos ou rios, tá? Então, galerinha, isso é mais para a gente ter, né, uma noção
do quanto que a gente precisa, né, trabalhar para ter uma distribuição melhor de água. Nós somos privilegiados, então nós temos bastante água aqui no nosso planeta, mas nem por isso é motivo para a gente ficar desperdiçando água por aí, tá bom? Bom, continuando. Aqui também são outros dados para mostrar para vocês o consumo de água, né, aqui no nosso país. Agora, ó, como que a água é utilizada aqui no Brasil? Por irrigação, né, para plantações, para agricultura, agropecuária, né, agricultura, né, 67,2% da água, do total da água do país, é utilizada para agricultura. Então, a maior parte é destinada a essa área. 11% é destinado à agropecuária, tá? A pecuária, quer dizer, tá? Então, ela é destinada a cultivo de animais. 2,4% ao abastecimento rural, no caso de nas casas, né, o consumo das casas, das pessoas, né? Então, elas consomem 2,4%. O consumo em área urbana, né, que corresponde às cidades, ao nosso consumo nas cidades, está aqui, ó, em 8,7%, tá? É maior que na área rural. Tá? E aí, nós temos um pouco em termoelétricas, né, que são geradas, então, aquecimento da água para se gerar energia, em mineração 0,8% e nas indústrias, ó, 9,5%, também é bastante, certo? Das nossas casas ali, né, o que a gente gasta na água? Ó, os dois maiores gastos seria o quê? Vaso sanitário e chuveiro, tá? Então, a maior parte da água, da caixa d'água da nossa casa, nós utilizamos o quê? Para tomar banho e para os dejetos, tá? De vaso sanitário. Depois, nós temos aqui, ó, uma grande quantidade, né, na cozinha, tá? Para fazer alimento, lavar louça, tá? Máquina de lavar roupa. E aí, a menor parte seria, então, né, destinada a lavatórios, né, que seriam os banheiros, lá, tomar banho e tal, escovar dente, tanque, máquina de lavar roupas, tá, e aí por diante, tá bom? Então, é só para mostrar para vocês que a maior parte gasta-se aqui, ó, né, no chuveiro, no banho de vocês, por isso que é bom a gente reduzir a quantidade de água aqui, ó, o tempo do banho, né, e nos vasos sanitários. E aqui é só uma média de consumo da água, tá? Por habitante, né, em litros, e dividido por regiões, tá? Mostrando aqui pra gente que são nas regiões mais urbanizadas, né, que nós temos aí um consumo maior também, tá? Uma média de consumo maior. E ela tem uma distribuição bem diferente, né, para cada um dessas regiões, certo? Galerinha, queria que vocês, só por último, antes de mudar o slide, mostrar esse detalhe aqui para vocês, ó, o consumo de água no Brasil. Cerca de 1.000, né, metros cúbicos de água por segundo, tá? É a média do consumo de água aqui no nosso país. Certinho? Bom, aqui eu coloquei para vocês um mapa mental, né, que vale a pena depois vocês darem uma pausa aqui nesse vídeo para vocês darem uma olhada nesses dados estatísticos aqui, tá? Eles apresentam alguns dados que eu já falei para vocês, distribuição de água, águas em geleira, águas em lençol freático, tá? Mas vale a pena você gastar um minutinho, né, para dar um pause aí nesse vídeo e dar uma olhada, uma boa lida nesse mapa mental que mostra para vocês, né, alguns dados importantes sobre a água. E mostrar principalmente que no dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. É um dia que não é um dia para a gente sair comemorando, né, mas é um dia para a gente parar, refletir sobre a utilização de água e principalmente falar sobre ela, tá? É importante a gente falar sobre ela para mostrar a importância para as outras pessoas. Continuando, temos bastante coisa. Galerinha, um conceito importante aqui para nós é um conceito chamado de pegada hídrica. O que é essa pegada hídrica? É a quantidade de água utilizada, né, em serviços, em produção, que a gente não vê essa água sendo utilizada. Então, para se fazer determinado produto, é utilizado durante a sua produção uma grande quantidade de água. E às vezes a gente vê esse produto final e não sabe que um grande volume de água foi utilizado para se fazer aquele produto, tá? Então, eu coloquei alguns dados aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia da quantidade de água que foi utilizada. Por exemplo, tá?
para se fazer uma garrafa de cerveja, né, utilizou-se 1 litro de cerveja, utilizou-se 5,5 litros de água. Então, para 1 litro de cerveja final, você gastou 5 vezes mais, pelo menos 5 vezes mais água para se fazer aquilo lá. Falei, nossa, que absurdo. Absurdo é o que vem agora. Olha só, para 1 quilo de arroz, tá, foi gasto 2.500 litros de água. Tá? Falei, nossa, para cozinhar o arroz? Não, não é para cozinhar o arroz, é para produzir, né, na plantação dele, na hora de plantar a semente, fazer a germinação, fazer a irrigação, tá? Agora, temos outros piores, tá? Então, eu deixei alguns dados aqui para vocês, só para vocês darem uma olhada, mas eu vou chamar atenção para 2 deles. Olha só, para 1 quilo de manteiga, né, manteiga que não sei se vocês sabem, é feita a partir do leite, né? Então, para se gerar esse 1 quilo de manteiga, gastou-se 18.000 litros de água. 18.000 litros para gerar 1 quilo de manteiga. E a carne, né? A carne do seu churrasco ali, que se você for numa churrascaria, garanto para vocês, né, que muitos de vocês devem conseguir comer aí por volta de 1 quilo de carne, tá? Gastou-se 17.000 litros de água, tá? Para se produzir 1 quilo de carne bovina. Olha a quantidade de água escondida durante a produção que foi gasto para se fazer esses produtos alimentícios aqui, tá? E a água também é utilizada para fazer demais produtos de vestuário, né, roupas aí, eletrônicos, enfim, tá? Toda essa água que a gente não vê sendo utilizada na produção de produtos, né, são conhecidos como a pegada hídrica. Recursos hídricos no Brasil, tá? Gente, eu falei para vocês que nós somos um país abençoado, tá? Nós temos uma grande quantidade de água aqui no nosso país. Estima-se que 13% da disponibilidade de água doce do planeta está contido aqui no Brasil, tá? O Brasil, só para vocês terem uma ideia, é o país em que gera a maior quantidade de precipitações, né? Chuva. E aqui nós temos o maior aquífero, né, do mundo, que é o aquífero Guarani. Ele está no Brasil, na verdade está na América do Sul, né, mais países compartilham esse aquífero com a gente, tá? Mas a maior parte desse aquífero está aqui no Brasil, tá, em território brasileiro. Então, ó, mostrando aqui para vocês alguns dados, né, das reservas de água doce, o Brasil aqui, ó, na liderança com 13%. A Rússia tem 10%, né, mas grande parte dessa água da Rússia ela está congelada, tá? Assim como no Canadá, né, os Estados Unidos também tem uma grande porcentagem de água congelada, né, na região do Alasca, e a China também tem uma grande disponibilidade de água em forma de rios, tá? A rede hídrica da China também é muito grande. 80%, né, da água aqui do Brasil ela está concentrada na região norte, tá? 13% da água doce, né, disponível do planeta estaria contido aqui no Brasil, tá? E por que a gente discute bastante dessa falta de água, tá? Porque ela não é muito bem distribuída. Então nós temos países, né, nós temos regiões aqui no nosso país que ela são regiões pobres, tá? São regiões em que não tem, né, um acesso a redes de água, de esgoto, tá? Nós temos regiões onde também chove pouco, tá? Então, são vários casos que levam a essa falta de água para determinadas regiões, tá? Isso não deveria acontecer num país tão abençoado por água como é o nosso, mas infelizmente ocorre. Aqui mostrando para vocês, né, só outras características aqui, ó, que o Brasil ele possui 3 grandes bacias hidrográficas, tá? Talvez das 10 maiores bacias hidrográficas do mundo aí, o Brasil tem 3, tá? Que é a bacia do Rio Amazonas, a bacia do São Francisco, tá? A bacia do Rio Paraná. Nós temos ainda outras menores aqui, ó, a bacia do Parnaíba, tá? A do Jequitinhonha, tá? Então nós temos 2, né, bacias gigantescas aqui, ó, do Amazonas e do Paraná, tá? E nós temos o maior aquífero do mundo, né, o subterrâneo, que é o aquífero Guarani. Olha o tamanho dele aqui, ó, tá? A maior parte, então, em território brasileiro, embora pegue um pedacinho aí, né, para o Paraguai, Argentina e Uruguai, tá bom?
Nós temos um outro aquífero, né, do alto e do chão aqui na região norte. Vamos lá então, nós estamos com bastante coisa ainda aí. Poluição da água, minha gente, tá? Então a gente discute muito que a água ela pode acabar no sentido de que a água, nós estamos fazendo um mau uso dela. Esse mau uso inclui a poluição da água. Então, quando dejetos são lançados, esgoto é lançado, metais pesados são lançados, né? Tudo contaminando essa água, ela se torna imprópria para o consumo. Ah, mas não vai ter o ciclo da água fazendo, né, a renovação dessa água? Só que a quantidade de água que é renovada pelo ciclo da água é insignificante perto ao tamanho do nosso consumo de água, tá? Então nós temos que fazer um uso racional da água para a gente poder garantir que ela exista em uma boa qualidade e por muito tempo, tá bom? Então, deixei aqui um texto para vocês, né, que gostam de copiar a matéria no caderno, e mostrando também para vocês, ó, a coleta de esgoto por região do Brasil. Então a gente vê que, bom, aqui na região, né, que nós estamos na região sudeste, nós temos uma boa rede de esgoto, né? Então boa parte do esgoto é coletado, tá? A maior parte do esgoto é coletado. Mas isso não reflete, né, a verdade para todo o nosso país. Temos regiões aí, ó, onde chega a 9,9% apenas do esgoto coletado, tá? Então a maior parte vai ser jogado para onde, que vocês imaginam? É jogado para rios, tá? Causando poluição, tá certo? Então, vale lembrar então que, né, essa distribuição também no tratamento da água, ela é muito desigual. Aqui algumas imagens com a tentativa de impactar um pouco, né, a cabeça de vocês aí, para que vocês se atentem cada vez mais à importância da conservação da água, tá? Que é um recurso para todos. E começamos a falar sobre propriedades da água agora, tá? Listei para vocês algumas das propriedades importantes que eu vou citar nessa aula de hoje, tá? Tem mais? Tem mais, sim, tá? Só que eu coloquei somente essas, porque senão essa aula ia passar aí de 3 dias de aula, tá? Vamos lá. Primeiro, falando sobre estados físicos da água. Todo mundo conhece muito bem, né? Tá cansado de saber que os estados físicos da água são 3, sólido, líquido e gasoso. Então encontramos a água nesses 3 estados físicos, tá? O chuchu não conta aqui, né? O chuchu é um outro estado físico aí que, né, é pura água ali. Bom, vamos lá. Estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Nós temos as passagens, né, mudanças de estado físico. Coloquei aqui para vocês, tá? Só para vocês saberem quais são essas passagens, tá? Então, ó, do sólido para o líquido chamado de fusão, do líquido para o gasoso chamado de vaporização, ou também, né, nós temos tipos, né, de vaporização aqui, né? Lembra daqueles 3 tipos? De calefação, né, de ebulição, de evaporação, tá? São tipos de vaporização. Essa passagem, quando ela se dá direto do sólido para o gasoso, ela é chamada de sublimação, tá? É o caso da naftalina, né, que eu sempre dou esse exemplo, que ela passa direto para o estado gasoso, ou o gelo seco também. Bom, do estado gasoso para o estado líquido é conhecido como condensação ou então liquefação, tá? Do estado líquido para o estado sólido é a solidificação. E do estado gasoso direto para o estado sólido é a ressublimação, tá? Alguns colocam também como sublimação, igual, né, o de cima, mas o mais correto é colocar como ressublimação. Tudo bem? Então, como que pode ocorrer essas mudanças de estado físico? Devido a diferenças de temperatura, tá? E uma coisa que não estava aqui, né, nesse desenho, mas que é também uma passagem que provoca essa mudança de estado físico, é a pressão. Então, são as duas forças que agem na mudança de estados físicos, temperatura e pressão. Bom, propriedades organolépticas. Lembra o que era essa palavra organolépticas? São propriedades que têm a capacidade de despertar os nossos sentidos. Como nós estamos falando de água, tá? A água ela desperta principalmente 3 dos nossos sentidos. A propriedade, né, essas 3 propriedades são que a água ela é inodora, ou seja, ela não tem cheiro, é incolor, então ela não tem cor, e ela é insípida, ela não tem sabor.
Eu estou falando de água no seu estado puro, tá? Água pura. Não estou falando de água poluída, água com cheiro, água com sabor, água com corante, nada disso, tá? A água no seu estado puro, ela tem que ter, conforme as suas propriedades organolépticas, ela tem que ser inodora, incolor e insípida. Bom, vamos falar da solubilidade. A solubilidade é a capacidade de um determinado solvente dissolver um soluto. Nesse caso, a água ela é considerada um solvente universal. Por quê? Porque ela possui uma grande capacidade de dissolver a maior parte dos solutos. As únicas coisas que a água não consegue dissolver são as gorduras, são os lipídios, tá? São gorduras e óleos, tá? Então, o que for de lipídio, ela não consegue dissolver, tá? Então, ela é considerada um solvente universal porque todo o resto, né, que não é gordura e óleo, ela consegue dissolver. Pode demorar muito tempo, pode demorar centenas de dezenas, né, de milhares de anos, né, dezenas de milhares de anos, mas chega um momento em que ela vai conseguir dissolver, tá? Bom, nesse caso, eu coloquei até alguns exemplos aqui, ó, né? Então, essas rochas aqui, né? À medida que a água ela vai batendo, ela vai dissolvendo essas rochas e vai abrindo caminhos, abrindo buracos nela. Um navio naufragado fala, professor, a água pode dissolver ferro também? Pode, mas vai demorar muito tempo. Mas chega uma hora que esse navio vai entrar em total decomposição e ele vai, né, ser totalmente dissolvido pela água. Vai demorar? Poxa, vai demorar pra caramba. Mas chega uma hora que vai. A única coisa que ele não vai conseguir dissolver são as gorduras, tá? E isso inclui esses desastres ambientais de derramamentos de petróleo. O petróleo que é um mineral viscoso, gorduroso, tá? Esse petróleo, ele vai ficar para sempre aí, porque a água não vai conseguir dissolver ele, tá? Então, por isso que essas contaminações, esses vazamentos de petróleo, de navios petroleiros, né, é tão grave assim. Nós temos que fazer uma contenção dessa poluição o mais rápido possível, tá? E evitar maiores prejuízos no caso, né, de vazamentos de petróleo, tá bom? Bom, vamos lá. Falando agora sobre pressão da água, tá? O que é a pressão da água? É a força com que a água ela faz em um determinado corpo. Tá? Então, pressão seria isso. É a força que um material faz sobre o outro. Nesse caso, como nós estamos falando de água, então é a força que a água vai fazer sobre determinado objeto. Tá? Então, quanto maior seria o volume de água que cerca esse objeto, maior é a pressão de água. Então, uma pessoa que ela está na superfície, né, ela mergulhou, mas ela está bem próxima à superfície, ela vai ter uma pressão de água bem menor comparada a uma outra que está em ambientes mais profundos. Por quê? Olha a quantidade de água presente sobre essa pessoa e olha a quantidade de água presente sobre essa pessoa, tá? Então, quanto mais água cercando essa pessoa tiver, maior é a pressão, tá? De água. Quanto menos água ela tem sobre ela, menor é a pressão de água sobre ela, tá? Então, eu coloquei uma escalinha aqui para vocês, só para vocês mostrarem, ó, que a cada 10 metros de profundidade em que a pessoa vai na água, ela aumenta mais ou menos a pressão de uma atmosfera, tá bom? Bom, vamos lá. Então, eu só coloquei aqui, ó, né, também no texto, que um mergulhador, quando ele está no fundo, ele tem uma pressão muito maior do que aquele que está na superfície. Galerinha, esse experimento aqui vocês conseguem fazer na casa de vocês. Se você pega uma garrafa PET, enche ela até em cima ali de água, tá? E faz 2 furos, um furo, né, bem na parte de cima e outro bem na parte de baixo, você vai ver que o furo de baixo, o jato de água que sai por ele, tem um alcance muito maior do que o furo que você faz para cima, tá? Por quê? Porque a pressão de água, ela é menor aqui em cima. Por quê? Porque menor é a quantidade de água que está sobre, né, esse furo. E olha aqui embaixo, daqui de baixo até aqui em cima, a quantidade de água, como é muito maior, tá? Ou seja, a pressão aqui embaixo, ela é muito maior. Então, a água, ela vai ser expulsa daqui, ó, por uma força muito maior também, tá? Então, quando você tem essa passagem aqui, ó, esse furinho aqui, tá? Você tem
uma maior pressão e a água ela vai sair, tá, em uma força muito maior. Já nesse furo aqui em cima, como nós temos menor, né, menos quantidade de água aqui em cima, ela tem uma menor pressão e aí ela vem com uma força menor também, tá bom? Galerinha, outra coisa também. Aqui você já deve ter percebido, se alguém já conseguiu fazer um mergulho em uma piscina, né, que tem uma profundidade até relativamente grande, tem piscinas que vão aí para 2 metros, 2 metros e meio, 3 metros de profundidade. Se você mergulha até lá no fundo, parece que você sente que a piscina está te apertando, né? A água ela começa a apertar o seu corpo. Isso o que significa? Significa que a pressão da água em volta de você começa a fazer uma força te esmagando. Por isso que você sente, né, que lá no fundo da piscina parece que tudo está te apertando. Um outro reflexo da pressão da água que nós temos aqui é quando nós analisamos uma barragem hidrelétrica. Quando a gente vai em uma barragem, né, numa usina hidrelétrica, a gente só vê essa parte de cima aqui, ó, tá? Só que o que pouca gente sabe é que quando essa barragem é construída, lá na base dessa barragem, ela é muito mais grossa do que a parte de cima. Ela é construída praticamente sendo um triângulo aqui, ó, tá? Por quê? Porque essa parte de baixo aqui, ela tem que suportar uma pressão muito maior do que a parte de cima. Então, não é quanto mais fundo a gente vai, maior a pressão. Então, essa parte do fundo, ela tem que ter uma resistência muito maior do que essa parte de cima para aguentar a força da água, tá? Então, aqui, maior pressão. Aqui na superfície, menor pressão, tá bom? Essa é a propriedade, então, da pressão da água. Agora, em relação ao empuxo, tá? Gente, o que seria o empuxo? Também conhecido como princípio de Arquimedes. O empuxo ela é uma força contrária ao peso. Então, um objeto, quando ele está na água, o peso desse objeto ele faz com que ele queira afundar nessa água. Só que o líquido ali, ele faz uma força contrária a esse peso, deixando ele mais leve. Vocês já devem ter percebido isso, que quando vocês entram numa piscina, vocês ficam com a sensação que o seu corpo está muito mais leve do que fora de uma piscina. Tá? Tanto é que você consegue até mesmo erguer um objeto que está dentro da piscina, dentro da água, com maior facilidade do que se ele estiver para fora. Tá? Muitas pessoas ficam brincando, né, de como se estivesse andando na lua, sem gravidade, né, dentro da piscina. Por quê? Porque o peso dessas pessoas acabou ficando muito mais leve e parece que elas começam a flutuar ali dentro. Tá bom? Bom, o que é esse princípio do empuxo? Rapidamente, deixa eu só contar a história para vocês, né, do Arquimedes. O Arquimedes foi um filósofo, então, que viveu há muito tempo atrás. E conta-se uma história meio romantizada, né, sobre como ele descobriu o empuxo. Um rei, ele queria, né, saber se o cara que fez a coroa dele não tinha trapaceado e misturado o ouro com outros metais, tá, para poder pegar um pouco daquele ouro para ele. Então ele deu uma barra de ouro para um ourives, falou assim, ó, usa essa barra inteira para fazer a minha coroa. E aí ele queria saber se realmente aquela coroa era só ouro, né, ou se ele tinha roubado um pouquinho desse ouro e misturado com prata, tá? Aí, para resolver esse enigma, ele chamou Arquimedes, né? Era um cara muito respeitado, um filósofo muito respeitado na época, e ele, né, decidiu que ia tentar, né, ajudar o rei a descobrir, né, realmente se a coroa dele era de ouro puro. E ele não tinha a mínima ideia de como fazer isso. Quando ele foi tomar um banho, ele encheu a banheira de água, tá? Ele ficou pensando, esqueceu de controlar a quantidade de água que colocava, e essa banheira ficou até a boca de água. Aí, quando ele entrou na banheira, ele percebeu que quando ele entrava, a água começava a cair. Então, ele deslocava, o corpo dele deslocava uma quantidade de água que ia transbordando e caindo. E aí, ele teve a seguinte ideia: será que essa quantidade de água que o meu corpo deslocou, ela é proporcional, né, ao volume e à massa do meu corpo? Tá?
Então, ele comprovou isso, que o volume de água que saía era proporcional à massa do corpo dele. Então, ele descobriu que o empuxo, né, é proporcional ao peso de água deslocada, de líquido deslocado, tá? E aí ele descobriu como calcular, né, esse volume da coroa, a densidade da coroa. Por quê? Porque se ele pegar 1 quilo de ouro e 1 quilo de prata, elas têm o mesmo peso. Só que como eles têm densidades diferentes, né, estrutura diferente, o volume de cada um deles vai ser diferente. Portanto, a quantidade de líquido que ele vai deslocar quando submerso na água vai ser diferente também, tá? Dessa forma, ficou estabelecido então, né, a força empuxo, né, que seria proporcional ao volume, né, de líquido deslocado, tá? Então, galerinha, uma outra coisa interessante a chamar a atenção de vocês, além, né, de falar que o empuxo torna mais leve, é que a densidade do líquido em questão, ela também influencia na força empuxo. Por que eu estou falando isso para vocês? Tem um mar chamado de Mar Morto, que ele fica na região do Oriente Médio. Ali pegando os países da Jordânia, Israel, Cisjordânia, né, o Líbano ali. Então, Palestina, né? Nesse Mar Morto, ele tem uma grande concentração de sal, tá? Que altera totalmente a densidade da água, fazendo com que a força empuxo, né, desse líquido ali, né, do Mar Morto, ele seja muito maior, fazendo com que as pessoas elas facilmente elas consigam boiar nessa água, até mesmo numa posição quase que sentada ali, ó. Então muitos turistas acabam indo para essa região do Mar Morto para fazer essa foto, né? Pegam um livro, um jornal, alguma coisa, boiam na água numa posição praticamente ali, ó, meio que sentada, tá? Para provar que o empuxo dessa água, né, que faz com que o peso dela seja muito menor ali, e ela consiga tirar uma foto assim, tá bom? Então, essa seria a propriedade do empuxo. Chegando mais para o final da aula, nós temos mais algumas propriedades, aguenta um pouquinho aí, mas estamos caminhando para o final. A tensão superficial. O que seria a tensão superficial? Seria uma força de ligação das moléculas da superfície da água. As moléculas, elas têm uma força de atração entre elas, né, da água. Só que como as moléculas da superfície, elas não têm outras moléculas para cima dela, a força de atração entre as moléculas que estão aqui, ó, na superfície, nesse limite, né, com o meio externo, elas acabam ficando maiores aqui. A força de atração maior, ela cria uma resistência, como se fosse uma fina camada, uma película aqui em cima. E isso cria uma resistência podendo suportar o peso de alguns objetos mais leves, como é o caso de insetos, folhas, tá, que possam cair aqui sobre a superfície dessa água. Então, essa tensão superficial, por exemplo, é a responsável por fazer com que insetos fiquem, né, no caso aqui é um aracnídeo, né, ela fique sobre, né, a água sem afundar, tá? Por quê? Porque essa fina camada de tensão superficial garante essa resistência ao peso mínimo desses animais. É essa tensão superficial que faz com que a água, você consiga encher a água o limite máximo de um copo e ele suba até um pouco o limite, né, de altura do copo, sem transbordar. É essa tensão superficial também que faz o formato de uma bolinha de água, né, de uma gota de água, tá, arredondado, porque toda a tensão superficial do líquido aqui, ó, né, da superfície dessa gota, ela é maior do que as que estão dentro. Então garantem que essa resistência, essa água aqui do meio, ela não saia para o meio ambiente de fora, tá? E também faz esses desenhos do contorno do nosso corpo, por exemplo, de nadadores, tá? Então parece que o corpo da pessoa está se movendo, né, embaixo de uma camada de água. E é isso realmente que acontece. Essa tensão superficial, ó, faz com que essa camadinha de água, essa película de água por cima dessa pessoa não se rompa, tá? Então, são algumas coisas, né, chamativas aí para essa propriedade da tensão superficial, tá? Que seria uma força de ligação das moléculas da superfície de um líquido, que são mais fortes do que a força de ligação das moléculas que estão dentro desse líquido.
Princípio dos vasos comunicantes. O que são vasos comunicantes? São recipientes que estão ligados, que se comunicam entre eles, tá? Quando nós temos recipientes que têm uma comunicação entre eles, o líquido, né, eles precisam estar abertos, tá? O líquido presente ali dentro deles, eles ficam sempre na mesma altura. E isso independente do formato ou do volume desse recipiente, tá? Então, se eles estão destampados e conectados, não importa se esse aqui é mais fino que esse daqui, se o volume desse é menor do que esse, tá? Todos eles vão ficar com o líquido na mesma altura, certo? Porque eles estão todos eles sobre a mesma pressão atmosférica, tá? Esse princípio dos vasos comunicantes, eu destaco duas importâncias, duas utilizações aqui, como por exemplo, a mangueira de nível dos pedreiros. Vocês já devem ter visto que o pedreiro, né, para se fazer uma casa ali, ele mede o nível, né, para saber se o muro dele que ele está fazendo está na mesma altura. Ou uma pessoa, por exemplo, que vai pregar um quadro na parede, ela pode usar, né, essa mangueirinha de nível para saber se uma ponta e a outra do quadro estão na mesma altura, para ver se não vai ficar torto, tá? Por quê? Isso aqui é um princípio de vaso comunicante. Olha só, a mangueira, nesse lado, funciona como se fosse um vaso aqui, o outro vaso aqui, comunicado pela parte de baixo. Então, se eu colocar líquido aqui dentro, ó, né, que seria a água aqui dentro, esse ponto aqui, ó, ele vai estar exatamente na mesma altura que esse. Tá? Por quê? Eles estão submetidos à mesma pressão atmosférica aqui. Então ele consegue determinar exatamente, independente da posição, né, inclinação do relevo, ele consegue determinar que essa altura daqui, ó, é a mesma altura que ele vai estar aqui embaixo, tá bom? E um outro princípio aplicado para os vasos comunicantes, uma outra utilidade, né, são das caixas d'água. Por que uma caixa d'água da cidade fica localizada muito alto e geralmente na região, no bairro mais alto da cidade? Para que aquela água, aquele volume de água contido na caixa d'água, ela desça, aqui ó, ela é um vaso comunicante, então ela desce pelo cano, vem pelo cano, e ele vai subir para ser distribuído para as casas, tá? Até que altura eu posso ter, né, aqui de casa, para que ela consiga abastecer simplesmente por esse vaso comunicante aqui, ó, sem precisar utilizar uma bomba d'água para levar até lá em cima, até a altura máxima da caixa d'água. Portanto, em um prédio, essa pessoa do primeiro andar, ela vai ter água, tá? Porque a altura máxima é aqui, ó. Essa pessoa do segundo andar, ela também vai ter água, né? Olha, acompanha a altura. Já essa terceira pessoa do terceiro andar aqui, ó, a altura máxima em que ela consegue a água chegar é o quê? Até aqui, ó, é o nível da água. Na torneira dela, não vai sair água. Ah, professor, então eu não posso ter um prédio maior, né, mais alto do que uma caixa d'água? Sem utilizar uma bomba d'água que empurre essa água lá para cima, não dá, tá? Mas todos os prédios hoje em dia, para manter uma pressão de água adequada, eles têm um sistema de bombas d'água aqui embaixo que empurram essa água lá para cima. Só que daí gasta energia, né? E não é feita somente pelo princípio dos vasos comunicantes, tá bom? E aí nós temos o princípio de Pascal, tá? O que seria o princípio de Pascal? Deixei uma definição aqui para vocês. O princípio de Pascal, ele foi escrito por um pesquisador francês chamado de Blaise Pascal, tá? E ele fala que se você aplica uma pressão em um ponto da água, essa força que você aplicou ali, essa pressão que você aplicou, ela vai se espalhar por todas as partes desse líquido. Ou seja, se eu aplico uma força nesse ponto aqui, ó, e tudo isso aqui é água, tá? Se eu aplico uma força nesse ponto aqui, ó, empurrando essa água para baixo, essa força ela vai ser propagada por todo esse líquido e chega ao ponto dela empurrar agora esse êmbolo para cima, tá? Vamos primeiro ver esse caso, depois eu explico, né, esse caso do elevador aqui. Se eu tenho uma seringa e eu aplico uma pressão empurrando a água aqui para dentro da seringa, ela vai ser empurrada para dentro dessa bexiga. Se eu faço vários furos aqui nessa bexiga, né, furos do mesmo tamanho que eu tenho de força aqui, ó, né, que seria o furo da seringa, em todos os pontos que eu fiz esse furo aqui,
a água vai sair com a mesma pressão daqui, tá? Então a pressão dessa, desse, vai ser a mesma daqui, tá? Por quê? Porque a água ela se espalha com a mesma força para todos os lados. Agora, nesse ponto aqui, ó, tá vendo que a abertura, né, o diâmetro dessa passagem de água aqui, ó, ela é bem menor do que esse diâmetro aqui, ó. Então, se eu aplico uma força, né, ele chamou de F2 aqui, ó, nessa área A1, quando ele chegar nesse ponto, essa área A2, ela é bem maior do que essa área A1. Vamos supor que ela é 5 vezes maior, né, essa área A2 do que essa área A1. Então, com essa força aqui, que eu apliquei aqui, ela vai empurrar esse êmbolo para cima com uma força 5 vezes maior, porque a área é 5 vezes maior, tá? Então, esse princípio de Pascal, ele é utilizado nesses elevadores hidráulicos para se erguer grandes pesos. Então, com uma força menor que eu aplicar desse lado, eu consigo lá do outro lado, dependendo da área, erguer até mesmo um automóvel, se for o caso. Então, em muitas borracharias mecânicas por aí de carro, eles utilizam um sistema de elevador hidráulico, né, em que uma bomba d'água faz a pressão, né, em cima de um equipamento para erguer um peso muito maior, tá bom? É o princípio de Pascal que é utilizado então para essa situação. A última coisa que eu tenho para passar para vocês é a importância da água. Eu não vou ficar falando agora aqui a importância da água para o meio ambiente, porque vocês estão cansados de saber por que a água é importante para o nosso planeta, tá? Eu vou salientar a importância da água aqui para vocês, para o nosso corpo. Por quê? Para o nosso corpo, a água serve para regular a temperatura do nosso corpo, né, que eu coloquei no item como termorregulação. Se a gente está com calor, nós começamos a transpirar, a suar, né, para baixar a temperatura do corpo. Ele serve para transportar substâncias, tá? Então, as substâncias do nosso corpo, excretas, hormônios, nutrientes, gases, todas elas são transportadas, dissolvidas, né, em composições que participam aí a água. O nosso sangue, por exemplo, né? O nosso sangue, a maior parte dele é composto por água e ele faz então esse papel, tá? De transportar as substâncias para o nosso corpo. É no meio aquoso, né, no meio contendo água, em que as reações químicas do nosso corpo acontecem. Então, o nosso metabolismo ele só funciona por conta da água. E ele serve também como proteção, porque a água ela forma também substâncias que protegem o nosso corpo, como a lágrima, né, que protege os nossos olhos, o líquido amniótico, né, que protege então, né, os bebês, né, o embrião, o feto em desenvolvimento, e o líquido sinovial, que ele protege, né, os nossos ossos, formando então as cartilagens, tá? E por aí vai, tá? Então saliento para vocês que a água é extremamente importante para o nosso corpo, sendo que ela representa cerca de 70% do volume do nosso corpo, tá? Tudo bem, minha gente? Além do que, vocês sabem muito bem que a importância da água para a vida de forma geral, né? Não somente para seres humanos, mas na vida em geral. Tanto é que a vida surgiu onde? Na água, tá? Quando a gente procura, né, vida em outros planetas por aí, por exemplo, né? O primeiro passo de se imaginar que tem vida em outros planetas é quando a gente achar água em estado líquido, tá? Tanto é porque a vida surgiu em ambiente aquático. Tá certo, minha gente? Foi uma aula um pouco longa, mas ressalto a grande importância da gente falar sobre água. Tínhamos muito mais para falar sobre isso, mas isso é conversa para a gente ter tomando um todinho na cantina. Deixo aqui um quadrinho, né, para vocês, mostrando a importância da água para a nossa vida. Tá certo, pessoal? Fique com Deus. Forte abraço para todo mundo e espero vocês numa próxima aula. Até mais.